sai a mensagem, né? Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão, à reunião do mês de julho de 2021, da primeira turma ordinária, segunda Câmara, terceira sessão. A turma está completa com todos os conselheiros e a ordem de votação é, primeiramente, conselheiro Elcio Reis, depois conselheiro Pedro Lima, Mara, conselheiro Leonardo, conselheiro Arnaldo, conselheiro Laércio e conselheiro Márcio, eu votando no final. Portanto, estamos com um quórum não só mínimo, como total. Informo que a ata da sessão de mês de junho está sendo aprovada nessa sessão, sem qualquer retificação. Para essa primeira sessão, do dia 27, teremos pautados os itens 1 a 163, sendo que a 143 itens são processos repetitivos. Foram retirados de pauta os processos dos itens 7, 150 e 163. Portanto, aptos 17 processos. Não há pedido de prioridade, então, portanto, os julgamentos serão na ordem da pauta. Iniciando, então, com o item 1, o processo final 2017-28 da Apiúna Comercial Têxtil. O relator conselheiro Márcio, ele é um paradigma. Os processos do lote são os itens 2 a 6. Com a palavra, então, conselheiro Márcio Costa. Obrigado pela palavra, presidente. Novamente, bom dia a todos. Boa semana de trabalho. E vamos iniciar o relatório. Pessoal, um minuto. Alguém pode me mandar o processo aqui, que eu não estou conseguindo entrar no OVPN? Ok. Eu te mando, Max. Quer só o voto ou você quer o processo também? Não, só o acórdão, que eu vou tentando entrar aqui. Tá bom, estou mandando para você. Posso ir iniciando, Mário? Sim. Tá bom. O presente processo trata de pedido de compensação, no qual o contribuinte, utilizando-se de crédito que alega ter recolhido a maior, sob o argumento de que o crédito presumido, por ser subvenção de investimento, deveria ser excluído da receita e da apuração do lucro operacional, não sendo passível, portanto, de tributação pelo PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. A referida DECOMP não foi homologada pela unidade de origem por não haver crédito disponível, fato que levou o contribuinte a buscar a tutela judicial por meio da ação ordinária final 7205, com pedido de reconhecimento da extinção do débito tributário, objeto de diversos processos administrativos de débito, dentre os quais encontra o processo de cobrança do débito decorrente do indeferimento das DECOMPs, ora em análise. Na referida ação, foi proferida a decisão judicial definitiva em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos. Logo, resta evidente que os valores referentes aos créditos presumidos de ICMS não podem ser alcançados pelo imposto de renda, contribuição social e pelo PIS e COFINS, pois não constitui renda, lucro, faturamento, receita ou acréscimo patrimonial, independente de o regime de tributação ser o lucro real, presumido ou arbitrado, motivo pelo qual a procedência do pedido é medida que se impõe. Ato contínuo, ao tomar conhecimento da decisão supra, a autoridade competente da unidade de origem, em reanálise do pedido de compensação, deixou de homologar o pedido em razão de não encontrado valores disponíveis para a restituição.
já que não ficou demonstrado no demonstrativo de contribuições, o DACOM, e na contabilidade do estabelecimento empresarial, valores de receita compatíveis com o eventual pagamento a maior de tributo. Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual alega descumprimento de ordem judicial que a fiscalização deveria primar pela verdade material, o intimado a apresentar a apuração e que a retificação da DACOM é obrigação acessória e não afasta a realidade dos fatos e juntou planilhas demonstrativas. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, concluiu o julgado a cor que, ao contrário do que afirmou a contribuinte, a não homologação das compensações pleiteadas não se deu por mero descumprimento de uma obrigação acessória, falta de retificação da DACOM, mas sim em decorrência da análise detalhada e sistemática de todo o conjunto probatório. É o relatório, presidente. Passando o voto. Pode ir ao voto. E preenche os postos requisitos de admissibilidade. A controvérsia que estamos a discutir não paira sobre o direito ao creditamento dos valores do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do COFINS, visto que a decisão judicial foi clara nesse sentido, mas sim na efetivação da restituição desse crédito que antes passa pela verificação da sua existência, já que o judiciário não se debruçou quanto à análise fiscal e contábil da empresa. Para tanto, basta a leitura do dispositivo da decisão judicial que determina o reprocessamento das declarações de compensação. Tá aí, ó. Eu transcrevo. Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, extinguindo o feito com resolução de mérito, para reconhecer o direito da autora de excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. Anular os atos decisórios proferidos pela requerida nos processos administrativos que estão descritos, determinando o reprocessamento das declarações de compensação apresentada sem exigência de inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo dos tributos. Entendo que o mencionado reprocessamento é exatamente a verificação da existência e validade do crédito, fundamento que ocasionou a negativa da homologação do pedido de compensação. E, nesse sentido, a fiscalização ressaltou em seu relatório fiscal que, transcrevo, para a efetiva análise do crédito tributário em voga, é necessário a análise das declarações acessórias por parte do contribuinte. No caso específico, ao analisar a declaração de débito e crédito tributário, a DCTF, percebe-se que não houve a necessária retificação por parte do contribuinte. Além do mais, ao analisar a declaração de apuração de contribuições sociais, a DACOM, que fundamenta as informações apresentadas em DCTF com o objetivo de visualizar as rúbricas de subvenções governamentais, foi verificado que também não houve retificação por parte do contribuinte, permanecendo o montante original no valor de R$ 17.238,39. Em análise, a escrituração contábil digital, verifica-se também que não houve a retificação por parte do contribuinte, permanecendo os valores originais declarados em DCTF. Com base no acima exposto, não foram confirmados valores disponíveis para utilização pelo contribuinte. Digo eu, a decisão ACOR, proferida pela DRJ, acrescentou ainda a análise dos demonstrativos entregue pelo contribuinte, junto com a manifestação de inconformidade nas folhas 69 a 93, e concluiu que, importante destacar
que, ao contrário do que afirmou a contribuinte, a não homologação das compensações pleiteadas não se deu por mero descumprimento de uma obrigação acessória, falta de retificação da DACOM, por exemplo, mas sim em decorrência da análise detalhada e sistemática de todo o conjunto probatório constante dos autos, que incluiu até mesmo a verificação da SF. Por fim, o contribuinte trouxe algumas planilhas de levantamento do alegado crédito, que foi utilizado nas diversas compensações, planilhas referentes aos tributos, exclusivamente no que tange ao imposto de renda e contribuição social, não sendo úteis para o presente processo, que versa sobre um suposto indébito de COFINS. A única planilha referente a PIS e COFINS se revela extremamente simples, limitando-se a apresentar os valores dos créditos que a contribuinte entende possuir, referente a alguns meses dos anos calendários 2011 e 2012. Observa-se, outro sim, que em relação ao mês de junho de 2012, a referida planilha limita-se a apresentar o valor de R$ 5.057,66, sem indicar como foi apurada a base de cálculo da COFINS, sem indicar os registros contábeis correspondentes e sem demonstrar eventuais valores de crédito presumido de ICMS encontravam-se originalmente computados na base de cálculo desta contribuição. Para maior clareza, reproduzo parte da íntegra da planilha com o devido destaque para o período de apuração correspondente ao mês de junho de 2012. Relevante destacar que o valor consignado na referida planilha, além de se mostrar totalmente desprovido de fundamento contábil, sequer coincide com os valores pleiteados por meio das presentes DECOMPs, e também não guarda qualquer consonância com o valor declarado pela contribuinte na sua correspondente DACOM. Tal planilha, portanto, não apresenta nenhuma utilidade como elemento de prova. Digo eu, diante dessas conclusões, busquei no recurso voluntário argumentos capazes de contrapor a apuração realizada pelo julgador de piso com base nas provas apresentadas pelo contribuinte. Contudo, não há no recurso qualquer argumento nesse sentido, não há uma explicação lógica e razoável para o que se busca. Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza ao crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o requerente desse crédito esteja munido de provas suficientes quanto aos valores que pretende se creditar. Caso contrário, estaríamos diante de uma situação de insegurança, visto que os valores seriam restituídos sem a mínima apuração quanto à sua existência. Percebe que as retificações das declarações, embora necessária para melhor instruir o cruzamento das informações, é obstáculo superado. O que está a se dizer é que o contribuinte não se desincumbiu de trazer aos autos a rastreabilidade das operações impactadas pelo crédito presumido, carecendo de provas contábeis com lastro na apuração realizada, bem como da própria origem e identificação do livro de registro de apuração do ICMS. Aí sigo tratando do ônus da prova e concluo que apenas com os elementos que constam nos autos não é possível validar as alegações da recorrente, pois o valor requerido não encontra lastro probatório suficiente para atribuir liquidez e certeza ao crédito. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como eu voto, presidente. Pois bem. Voto do relator, então, no sentido de negar provimento por insuficiência probatória. Conselheiro Elcio. No recurso voluntário, né, ele só alega o descumprimento de ordem judicial e a inobservância do princípio da verdade material.
mesmo depois da DRJ já ter feito extensa análise da análise que já havia sido feita na repartição de origem, e alegando que as planilhas que ele apresentou não tinham suporte contábil. Ele não traz nada no recurso. E a questão é que o direito em si, o direito material, foi reconhecido na ação judicial. Mas para se efetivar a compensação, precisa do cálculo amparado na documentação fiscal. Sem isso, é impossível reconhecer o direito. Acompanhe o relator. Conselheiro Pedro? Também acompanho o relator, inclusive a planilha que ele juntou, Elcio, não bate com a escrita fiscal, né? E a DRJ apontou essas diferenças, assim como o relator. Então, acompanho. Conselheiro Amara? O relator. Conselheiro Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, item 1 da pauta, que é o paradigma, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Essa decisão se aplica aos itens 2 a 6 da pauta, todos processos do lote de repetitivos da empresa Apiúna Comercial Têxtil. O próximo item da pauta, o 7, como havia anunciado, foi retirado, ele era um paradigma, então os repetitivos até o lote até o 19 também. Próximo item da pauta é o 20, item 20, o processo da Paranalog Transportes Limitada é um paradigma. Paradigma é o processo final 2018-81, relatoria da conselheira Mara. Os processos do lote são os itens 21 a 23. Eu não estou conseguindo entrar na pasta T. Eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, se alguém puder colocá-la na pasta T. Nós não conseguimos colocar na pasta T, mas se alguém não conseguiu pelo... Mas põe na pasta de alguém aí. Uhum. Anda oscilando muito o token, né, Mara? Nossa, demais. Já mandou lá no grupo do... Estou mandando agora. Você sabe o que eu fiz que está dando certo? Eu estou pondo na outro lado do USB. Em outra porta, né? Vou tentar. Para mim, resolveu. Eu mandei aí, tem 4 processos, tem 4 votos, porque tem o que está escrito repetitivo no final, é o que eu tirei as partes para poder publicar. Mas eu prefiro que vocês leiam o outro, porque aí fica mais fácil acompanhar, que tem os dados, né, do processo. Aí depois porque tem que seguir as normas para publicação, né? Então, 2018-81. Eu vou ler o que está sem escrever repetitivo. Vamos ver aqui. Laércio, você consegue subir aí na sua pasta? Consigo, vou colocar na minha pasta. Você já fica com o WhatsApp aberto aí no PC, né? Isso. Fica mais fácil. Aí depois quando eu conseguir entrar, que vou tentar fazer isso, Pedro, colocar na outra porta aqui. Aqui, eu já tentei no SERPRO e estava tentando agora no RFB CARF. Porque diz que o RFB CARF também está funcionando, né? Talvez na minha pasta, Pedro. Obrigado, Lércio. Pode começar a ler? Sim. Esse processo não é muito complicado, não, ele é simples. É um pedido de ressarcimento de crédito de COFINS não cumulativo, primeiro trimestre de 2013. Desculpa, Mara, só um pouquinho. O Laércio subiu 1848, né? Eu acho que a Mara está lendo 1881, cara. O 1881. Só um pouco.
Tem paranalogue repetitivo. Tá. É o que não está escrito repetitivo, né, Mara? O que não está escrito repetitivo. Eu estou subindo o outro, só um minuto. Obrigado, Laércio. Subir. Vai, vale. Foi. Pode ir? É o pedido eletrônico de ressarcimento de COFINS não cumulativo, primeiro trimestre de 2003, acompanhado das declarações de compensação. A Delegacia de Cascavel emitiu o despacho decisório eletrônico. O direito creditório não foi reconhecido em razão de terem sido encontradas inconsistência entre os valores mensais de créditos vinculados às receitas de mercado interno não tributado, informados no PER, e os valores destes mesmos créditos e os saldos de créditos informados na DACOM, EFD, contribuições dos respectivos períodos. As empresas transportadoras de cargas tributadas pelo lucro real, além dos descontos de crédito de créditos nas contribuições não cumulativas, que são comuns aos outros tipos de atividade, pode realizar descontos relativamente a serviços de transporte em regime de subcontratação das pessoas jurídicas, não optantes pelo Simples Nacional, e relativamente a crédito presumido, quando subcontratarem serviço de transporte de carga prestado por pessoa física, transportador autônomo ou pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples, bem como crédito às despesas de combustíveis e lubrificantes, peças de reposição para veículos utilizados diretamente no transporte. Lembra também que a legislação permite a manutenção dos créditos relativos às aquisições, custos e despesas vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições. Diz que, após realizar a revisão, constatou divergências nas declarações acessórias e relata que entregou de forma intempestiva a retificação da FD, contribuições e dos DACONs. Não conseguiu realizar a retificação, uma vez que o validador do sistema PERDECOMP não permitiu a transmissão do documento com a mensagem: o PERDECOMP que se pretende retificar já foi objeto de decisão administrativa. No mérito, a manifestante discursa primeiro sobre direito creditório e relata que tem como atividade principal a prestação de serviço de transporte internacional de carga. Mais lá para baixo, aí eu pulo. É importante ainda consignar que o presente processo, assim como outros 15 da interessada, é objeto de mandado de segurança, para o qual foi concedida liminar, com determinação para o julgamento da manifestação em 60 dias, para afastar a realização da compensação de ofício dos créditos tributários, cuja exigibilidade esteja suspensa, e para observar a incidência da taxa Selic. Foi julgado improcedente pela DRJ Curitiba e ele apresentou recurso voluntário, onde, em síntese, ele pleiteia a retificação foi efetuada antes do despacho decisório, trouxe junto à manifestação dos documentos EFD retificadores e retificação do pedido de ressarcimento, ofensa ao devido processo legal, ausência de análise das DACONs retificadas, ausência de análise da EFD retificada. Pode ir para o relatório, para o voto? Sim, Márcia. O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma como conhecimento. Inicialmente, no mandado de segurança, houve a decisão coliminar. Aí eu vou ler o grifado. Analise e decida os pedidos de ressarcimento relacionados na inicial, abstendo-se de realizar a compensação de ofício dos créditos tributários, cuja exigibilidade esteja suspensa, e observando a incidência da taxa Selic. O pedido inicial que consta na peça judicial é, dentre outros, para determine desde já que, na hipótese de decisão administrativa favorável, processa do efetivo ressarcimento dos créditos deferidos, corrigidos monetariamente pela taxa Selic,
desde a data do protocolo dos pedidos até a data da sua efetiva disponibilização ou compensação, determinada a autoridade coatora que se abstenha de proceder à compensação, retenção de ofício dos créditos, os quais venham a ser reconhecidos, com débitos da impetrante, cuja exigibilidade seja suspensa nos exatos termos que determina o artigo 151 do CTN. Como o pedido em análise nesse processo é de ressarcimento e a decisão liminar foi para abster-se de realizar a compensação de ofício, entendo que não há prejudicialidade por concomitância. Consoante se verifica no relatório acima, o pleito não foi reconhecido porque os sistemas eletrônicos da Receita Federal identificaram que a própria contribuinte, conforme os DACOM, EFD Contribuições do trimestre, não informou os créditos e os saldos de créditos vinculados a essa receita de mercado interno não tributário, que estivessem disponíveis para atendimento ao pedido de ressarcimento. O PERDECOM inicial foi transmitido em 19 de 12 de 2016, com pedido de ressarcimento de créditos COFINS constantes do PER, mas não informados no DACOM. Aí eu reproduzo aí o que está no relatório fiscal. A RB encaminhou o termo de intimação, sim, esse 22 de 1 de 2018. Aí as datas são importantes porque ele alega que ele transmitiu as certificadoras, mas foi após, daí para mostrar que foi após o despacho decisório. Sim, esse 22 de 1 de 2018, com prazo de 45 dias para que a recorrente sanasse as irregularidades imputadas. O que está no termo de intimação, em 23 de 7 de 2018, isso daí 6 meses depois, a recorrente registrou a PERDECOM retificadora, que foi transmitida em 7 de 8 de 2018, com valor de ressarcimento de 36 mil, valor maior que o inicialmente solicitado. A EFD Contribuições retificadora foi enviada em 21 de 1 de 2019. A retificadora foi transmitida muito além do prazo de 45 dias concedido para regularização. Em 6 de 7 de 2018, foi emitido o despacho decisório, indeferindo o pedido de ressarcimento, com cobrança do débito e acréscimo de multa e juros. Como foi demonstrado, a retificação do PERDECOM foi transmitida após o despacho decisório, diferente do que faz crer a recorrente. A empresa teve prazo mais que suficiente para efetuar a retificação antes do despacho decisório, e só o transmitiu após, o que configura a falta de cuidado com o cumprimento de suas obrigações acessórias. Por isso, ao tentar transmitir o PERDECOM, recebeu a mensagem do sistema. O PERDECOM que se pretende retificar já foi objeto de decisão administrativa, conforme previsto na IN 1700/2017, vigente na época dos fatos. Conforme analisado no acordo de piso, a interessada procedeu à entrega, em 6 de 8 de 2018, de DACOMs retificadoras, relativos aos 3 meses do trimestre, mas referidos documentos apresentaram os mesmos problemas contidos nos documentos originais, ou seja, não informaram créditos e outros saldos de créditos vinculados às receitas do mercado interno, não tributado, disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento. Quanto à análise das declarações retificadoras, é de se conhecer que só é possível a compensação com crédito líquido e certo, o que não foi demonstrado pela recorrente, que apenas apresentou EFD retificadores e retificação do pedido de ressarcimento, sem juntar os documentos que deram suporte às certificações efetuadas nas declarações. A recorrente, tanto em manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, resume-se a mostrar sua contrariedade com a não análise das declarações, sem especificar quais os créditos que teria direito e provar a sua existência. Nesse sentido, deve-se lembrar que o direito alegado deve ser demonstrado em documentos fiscais e contábeis, sendo que o ônus da prova é do contribuinte, sendo que compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, estando conforme o artigo 16 do PAF, Regulamento do Processo, né? E do 333 do Código de Processo Civil. Aí eu reproduzo os artigos. Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. Ele apresenta só as declarações, não fala qual é o crédito que ele tem direito e não apresenta nenhum documento que dá suporte. Ele fez as certificações depois do despacho decisório, apesar
de ter sido intimada a fazer certificações e não ter cumprido os prazos. Então, em resumo, é isso. Ok, proposta, então, voto da conselheira Mara é no sentido de negar provimento ao recurso. Conselheiro Elcio. A defesa do recorrente é muito pobre, né? Houve uma análise prévia dos dados, ele foi intimado a apresentar, e no recurso ele alega só questões de não apreciação da declaração retificadora e só questões formais, e não enfrenta o mérito, não traz documento para sustentar seu pleito. Então, acompanho. Conselheiro Pedro. Também acompanho. Conselheiro Leonardo. Com a relatora. Conselheiro Arnaldo. Com a relatora. Conselheiro Laércio. Com a relatora. Conselheiro Márcio. Com a relatora. Eu também acompanhando a relatora. Item 20, então, paradigma da Paranalog, por unanimidade de votos, negocia provimento ao recurso voluntário. Essa decisão se aplica aos processos repetitivos, são os itens 21 a 23. Na sequência, o outro processo da Paranalog, também um paradigma de relatoria da conselheira Mara, é o processo final 2018-48, item 24, o lote 25 a 35 da pauta. Esse processo é igualzinho ao anterior, mesma coisa. Então, a decisão, ela se repete. Então, para o item 24 da pauta, a decisão também é no sentido de unanimidade de votos, estar se negando provimento ao recurso voluntário. Como ele é paradigma, esta decisão se aplica aos itens 25 a 35 da pauta. Na sequência, próximo processo, item 36 da pauta, final 2012-32, recorrente à Puma Esportes Limitada, de relatoria do conselheiro Elcio. Ele é paradigma e os itens a ele vinculado do lote, itens 37 a 48 da pauta. A palavra, conselheiro Elcio. Mara, já mostrei no grupo. Oi? Conselheiro Elcio, que eu compartilhei o voto com a conselheira Mara, desculpa pela interrupção. Tá ok. Só era isso, a mensagem. Então, aqui trata-se de recurso voluntário, em decorrência de decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, relativa a despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório, não se homologou a compensação, crédito de COFINS importação, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito em titularidade do contribuinte. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a reforma do despacho com a homologação da compensação ou, eventualmente, o afastamento da multa e dos juros de mora, bem como protestou provar por todos os meios o direito pleiteado, aduzindo o seguinte: o direito creditório decorre do recolhimento indevido de COFINS importação relativo a valores remetidos ao exterior a título de royalties pelo uso de marca, fornecimento de tecnologia e know-how, hipótese essa não sujeita à referida contribuição. Houve equívoco na não retificação da DCTF, contemplando os valores efetivos, providência essa tomada após ciência do despacho decisório. A Lei 10.865 instituiu a contribuição PIS/COFINS da importação de bens e serviços, não alcançando tal tributação o pagamento de royalties, pelo uso de marca, fornecimento de tecnologia e know-how. Necessidade de observância do princípio da verdade material. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade por ausência de prova do direito pleiteado. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e requeriu a reforma da decisão ACO ou a realização de diligência, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda o seguinte: apesar de a DRJ ter afirmado a necessidade de se instruir os autos com os livros contábeis e fiscais que pudessem comprovar o erro na apuração da COFINS importação, os esclarecimentos prestados... Só um minuto.
Os esclarecimentos prestados junto ao recurso e as retificações já realizadas, mesmo que posteriormente ao despacho decisório, são hábeis a confirmar a liquidez e certeza do crédito. A origem do referido indébito remete à indevida imputação à base de cálculo dessa contribuição de valores de royalties pagos em cumprimento ao contrato de transferência de tecnologia e know-how de licença e uso de marcas, celebrado em 19 de março de 2008 junto à empresa Puma Alemanha, e que, vigente até o final de 2013, foi averbado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. A operação de remessa de royalties já foi objeto de fiscalização pela Receita Federal, no processo administrativo final 2011-45, quando, por meio do auto de infração, reconheceu-se expressamente a natureza de royalties dessas remessas, e com isso autuou o recorrente por entender que esses valores deviam compor o valor aduaneiro para efeito de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação de mercadorias, o II, IPI, COFINS e PIS importação. Mediante a juntada de inúmeros documentos pertinentes a essa operação, a recorrente deixa claro que tais remessas se relacionam ao pagamento de royalties sobre o uso de marca e transferência de tecnologia, e que, assim, esses valores nada se relacionam com a importação das mercadorias revendidas no Brasil, e que, por amparo no anexo 1 do artigo 7º do GAT, não estão sujeitos a qualquer tributo de importação. Tendo integrado a base de cálculo dos tributos incidentes sobre importação de mercadorias, impossível pensar em nova tributação sobre o mesmo fato gerador. Junto ao recurso voluntário, o recorrente carregou aos autos cópia do contrato de câmbio e de autos de infração relativos aos tributos. É o relatório. O recurso intempestivo. Então, aqui, o recorrente alega que o direito creditório decorre do recolhimento indevido de COFINS importação relativo a valores remetidos ao exterior a título de royalties pelo uso de marca, fornecimento de tecnologia e know-how. Hipótese é, segundo ele, não sujeita à referida contribuição. Ainda de acordo com ele, no auto de infração, formalizado no processo final 2011-45, o valor correspondente à operação de remessa de royalties foi incluído no valor aduaneiro, quando da importação de mercadorias, sobre o qual incidiram os impostos e as contribuições, razão pela qual o tributo não podia ser exigido novamente. Consultando a jurisprudência do CARF sobre essa matéria, constata-se que há decisões que vão ao encontro do mérito, né, defendido pelo recorrente. Tem essa aqui, da terceira Câmara, não incide COFINS importação nas remessas relativas à licença de uso de marca a título de royalties. É que não se trata de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores residentes domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado. Tem uma outra decisão aqui, que também é da terceira Câmara, que é no mesmo sentido. Neste caso, há que se considerar que a decisão da repartição de origem se basear apenas no cruzamento do DARF com a DCTF, não tendo havido qualquer investigação mais apurada acerca do direito creditório pleiteado. Na manifestação de conformidade, o recorrente esclareceu a origem do crédito, tendo apresentado a DCTF retificadora preenchida após a ciência do despacho decisório. A DRJ não reconheceu o direito creditório por falta de provas, considerando que não haviam sido apresentados a escrituração e nem os documentos fiscais respectivos, vindo o recorrente a instruir os autos, nessa segunda instância, com cópias do contrato de câmbio e dos autos de infração, já mencionados. Do referido contrato de câmbio, extrai as seguintes informações: data da emissão, 28/1/2011, e descrição da operação, serviços diversos, operação SV, fornecimento de tecnologia. Nos autos de infração, relativas a importações ocorridas entre 2007 e 2010, consta a seguinte informação, aspas, fica caracterizado que os direitos de licença de tecnologia e de uso da marca estão relacionados aos produtos da marca Puma importados e foram incorporados aos mesmos. Ainda que o contribuinte não tenha retificado a DCTF tempestivamente, mas tenha apresentado na primeira instância razões jurídicas indicativas do seu direito, em conformidade parcial com o inciso 3º do artigo 16 do PAF, tal situação não pode ser ignorada, sob pena de se desfavorecerem peremptoriamente os princípios da legalidade, da busca pela verdade material e do formalismo moderado. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 147 do Código Tributário Nacional estipula que eventuais erros ocorridos em declarações do contribuinte, apuráveis em procedimento fiscal, devem ser retificados de ofício, previsão essa que corrobora com a possível superação da exigência de retificação espontânea. Não se pode ignorar ainda que a questão da apresentação da prova veio a ser introduzida nos autos apenas no acordo recorrido, pois até então, conforme já destacado acima, houvera apenas cruzamento eletrônico de dados,
razão pela qual o afastamento da preclusão probatória encontra suporte subsidiário no item C do parágrafo 4º, artigo 16 do PAF. Diante do exposto, voto-se converter o julgamento em diligência a repartição de origem para que se tome as seguintes providências. Análise dos documentos trazidos aos autos pelo recorrente, verificando-se se o valor correspondente à COFINS de importação sobre a qual se controverte nesses autos foi efetivamente incluído no auto de infração formalizado no processo final 2011-45. Intimação do contribuinte para fornecimento dos demais documentos que comprovem inequivocamente o direito creditório, dentre eles o contrato de uso de marca, fornecimento de tecnologia e know-how em português e a escrituração contábil abrangendo o período em que ocorreram o fato controvertido destes autos, acompanhada da fatura invoice ou documento equivalente, sem prejuízo de outras diligências que se fizeram necessárias ao deslinde da controvérsia. Elaboração de relatórios conclusivo, contendo os resultados da diligência, cientificado contribuinte, dando prazo de 30 dias para se manifestar. É o voto. Ok. Eu mesmo acho que eu já relatei um processo semelhante, também com a mesma situação processual, em que a DRJ não se reconhecia, mas havia evidências através do contrato de um provável direito creditório. Então, também naquela, eu não me lembro o processo, mas aquela decisão também foi no sentido de estar convertendo em diligência. E aqui tem um fato aqui adicional, né, que foi feito um auto de infração e o contribuinte alega que esse valor foi incluído no auto de infração. Então, não tem como não verificar isso, né? Sim. Conselheiro Pedro? Acompanho. Conselheira Mara? Com o relator. Conselheiro Leonardo? Com o relator. Conselheiro Arnaldo? Deixa eu só fazer uma pergunta para o Elcio, para ver se eu entendi bem o caso, Elcio. Na verdade, o que houve é um auto de infração, onde foi incluído na base de cálculo da tributação dos impostos sobre o comércio exterior esse royalty pago pela empresa. E ela tá alegando exatamente o que em relação a isso? Ela alega que, como ele foi base de cálculo para, inclusive, COFINS e PIS importação, ela pagou equivocadamente na importação o mesmo PIS e o COFINS na importação. E quando ela importou, ela pagou as contribuições da importação, sendo que veio o auto de infração e incluiu esse valor na base de cálculo das mesmas contribuições. Então, ela alega que há duplicidade de exigência. Estranho, porque, na verdade, o que houve, pelo que me parece, é que houve uma auto de infração para cobrar sobre os royalties, e na importação ela pagou sem recolher sobre esses royalties, porque ela não incluiu na base de cálculo. Então, qual é o crédito que ela quer, então? Então, não existe crédito. Ela está alegando que ela pagou indevidamente a COFINS importação. Pois é, o que está me parecendo é que ela, assim, é isso que eu estava tentando entender aqui, Elcio, porque eu fiquei com a impressão que ela está dizendo o seguinte: olha, isso aqui não deveria fazer parte da tributação sobre o comércio exterior. Então eu paguei lá sobre o comércio exterior, eu quero de volta. É porque ela pagou pelo pagamento de uso de marca e tecnologia, né? Ela pagou com base nisso. E no auto de infração foi considerado que fazia parte da base de cálculo das contribuições esses mesmos valores. É isso que eu estou pedindo para esclarecer lá na delegacia. Eu vou acompanhar porque é uma diligência, tá? É melhor a gente ter mais informações, tá? Mas eu estou achando muito estranho isso, ela querer de volta esse valor, porque, afinal de contas, se efetivamente é royalty, é a condição de venda, faz parte do valor aduaneiro, faz parte da base de cálculo das contribuições da importação também. Então, e pela jurisprudência do CAF é isento, né? Não incide. Não, mas a base de cálculo das contribuições da importação é o valor aduaneiro. E o valor aduaneiro é o valor efetivamente pago mais os royalties. Pois é, pelo que eu entendi, que consta da alegação dele, que ele pagou e ele quer de volta, porque esse valor já foi incluído no auto de infração. É isso que precisa ser esclarecido. Não, mas desculpa, Elcio, eu não quero polemizar muito, mas assim, me parece que ele está dizendo, que ele está querendo dizer assim, foi incluído no auto de infração e não deveria ter sido incluído, então eu quero de volta. Não é isso? Não é isso, não. Bom, eu teria que ler um pouco mais o processo para entender, tá? Mas eu acompanho. Ok. Conselheiro Laércio. Acompanho. Conselheiro Márcio.
Eu não ouvi, Márcio. Entendi. O áudio não saiu, mas eu entendi pela leitura labial. Você está sem áudio, sim. Vocês estão ouvindo o Márcio ou não? Não, né? Tá. Mas eu ouvi seu. Eu ouvi. Às vezes tira o fone, às vezes tira o plug do fone, Márcio, daí ele volta. Mas eu entendi a mesma coisa, presidente. Com o relator. Tá. Isso, ouvi. Obrigado. Agora sim, Márcio. Eu também estou acompanhando o relator, então a decisão é unânime por conversão do julgamento em diligência nos termos que foi lido no voto do conselheiro Elcio. Então, esse é o item 36, é paradigma, e a decisão se aplica aos itens 37 a 48 da pauta, porque são processos do LOD de repetitivos. Portanto, próximo item será o 49, um outro paradigma, processo da Siderúrgica União S.A., processo 2011-21, de relatoria do conselheiro Márcio. Os repetitivos se encontram nos itens 50 a 59. Com a palavra, conselheiro Márcio. Está me ouvindo agora, presidente? Sim. Ok. Estou abrindo aqui o processo. Um minuto, está abrindo. Então, vamos lá. Processo final 2011-21. Siderúrgica União. Trata-se de despacho decisório eletrônico que homologou parcialmente compensações declaradas em DECOMP. O TVF, que embasou a decisão supracitada, em resumo, descreve que houve glosa de crédito da contribuição relativo à compra de carvão vegetal em virtude de divergências entre nota fiscal de entrada da interessada e a nota fiscal de venda de fornecedor. Minério de ferro, em virtude de créditos informados em DACOM com valores superiores aos contabilizados. Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, pedindo o cancelamento do débito exigido, em virtude de sua extinção por meio de nova compensação e o reconhecimento integral do crédito pleiteado, homologando-se todas as compensações. Do primeiro. Sem áudio, Márcio. Pronto. Voltou? Voltou. Tá, eu vou trocar o fone depois. O fone deve estar ruim. Então, desconsideração de parte das notas fiscais de entrada de carvão vegetal. O fisco, para decidir qual nota considerar, adotou o critério sem qualquer fundamento lógico, simplesmente considerando as notas fiscais com valor menor, ou seja, que geram crédito menores de PIS e COFINS. No estabelecimento do adquirente, ou seja, no estabelecimento da manifestante, que é apurada uma metragem correta, exata do carvão, tanto que se paga a carga ao motorista, com base na metragem obtida na empresa. Pois, repetindo, a metragem feita pelo fornecedor, quando da saída do carvão, é apenas referencial. No presente caso, o fisco, ao considerar a nota fiscal do fornecedor, Fênix, Carvoeira, LTDA, cometeu um grande equívoco, pois, como já mencionado, tal fornecedor está localizado no município de Cláudia, Mato Grosso, em vez de Divinópolis, e tais operações de carvão são submetidas à pauta fiscal, ou seja, o preço do carvão é fixado pela Fazenda Estadual, razão pela qual o valor do ICMS é o mesmo das duas notas, entradas
e fornecedor. Quanto à glosa dos créditos referente às aquisições de minério de ferro, o que houve foi um erro material por parte do fisco ao desconsiderar as duas contas relativas ao minério de ferro, uma referente à mercadoria e outra ao respectivo frete. Tais contas, obviamente, devem ser somadas, não havendo nenhuma duplicidade. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente e, inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do julgado, alegando, em síntese, mero erros materiais em relação às informações lançadas nas declarações, ônus da prova, jurisprudência do CARF e busca da verdade material. Assim como ocorreu na apresentação da manifestação de conformidade, ao recurso voluntário não houve juntada de documentos probatórios. É o relatório. Passando. Okay. O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos e requisito de admissibilidade. Sobre o item 2, minério de ferro, em virtude de créditos informados em DACOM com valores superiores ao contabilizado, não há impugnação específica no recurso voluntário, restando preclusa qualquer alegação posterior acerca da matéria. Conforme adiante, será melhor detalhado, o recorrente limitou-se a impugnar as divergências entre as notas fiscais, deixando de trazer à baila as razões do minério de ferro ter créditos informados em DACOM com valores superiores aos contabilizados. Sendo assim, a referida glosa não será abordada neste voto. Passando, então, à análise do item 1, que se refere ao carvão vegetal em virtude de divergências entre nota fiscal de entrada da interessada e a nota fiscal de venda do fornecedor, o que trata do carvão vegetal, em sua defesa, o recorrente discorre acerca de meros erros materiais em relação às informações lançadas nas declarações eletrônicas de compensação, sem apresentar provas de suas alegações. Percebe-se da leitura dos trechos destacados que a glosa de crédito decorreu da existência de meros erros materiais em relação à informação utilizada para o preenchimento e posterior transmissão das DECOMPs, tanto que o acordo utiliza a expressão divergência entre as notas fiscais, com fundamento apto a justificar a decisão. A negativa do crédito se deu após procedimento fiscal, sendo as glosas justificadas e motivadas conforme destaque que abaixo transcrevo. O contribuinte, na aquisição de carvão vegetal, emite nota fiscal de entrada com valores diferentes dos valores constantes da nota fiscal de saída, emitida pelo fornecedor. O documento fiscal hábil e idôneo para comprovar as operações de compra e venda de mercadorias é a nota fiscal, sendo a nota fiscal de entrada emitida na data da aquisição pelo comprador. É o documento hábil a comprovar a operação de compra de mercadorias, desde que relatem a realidade da operação e também fique comprovado o seu efetivo pagamento. Não pode haver discrepância ou diferença entre o valor da mercadoria constante na nota fiscal de venda do produtor e a nota fiscal de entrada emitida pelo próprio contribuinte. A ausência de qualquer uma das condições não dará ao contribuinte o direito ao crédito. Ocorre que o contribuinte, na aquisição de carvão, durante todo o período abrangido pela ação fiscal, emitiu notas fiscais de entrada com valores sempre diferentes das notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Ora maior,
ora menor. Digo eu, ocorre que, ao apresentar o recurso voluntário, a recorrente não juntou documentos com a finalidade de comprovar acertos nas emissões das notas fiscais que encontravam-se em divergências de valores nas entradas e saídas. Sabendo que as DECOMPs não foram homologadas em razão das declarações acessórias estarem equivocadas, bem como a divergência apontada acerca dos valores das notas fiscais, caberia ao recorrente proceder com a retificação ou, na impossibilidade, apresentar provas que seriam capazes de embasar o seu pedido, sendo certo que ela, recorrente, foi dada essa oportunidade no momento em que apresentou o manifesto de inconformidade. Compulsando os autos, o recorrente não se desincumbiu em contextualizar as divergências entre as notas fiscais de entrada a seu cargo com as notas fiscais de venda a cargo do fornecedor, trazendo a legalidade deste procedimento de emissão de documento fiscal na aquisição de carvão vegetal, evidenciando o regramento quanto ao ajuste de preço e quantidade em cumprimento ao regulamento do ICMS, ou mesmo orientações da Cefaz do estabelecimento em que está sediada. Digo isso, pois o melhor argumento para corroborar as quantidades em metragem do carvão vegetal, mas também quanto ao seu valor unitário adotado nas notas fiscais de entrada emitidas pela recorrente, requer observância a critérios e procedimentos subsidiados pela norma legal, ou seja, uma metodologia pré-determinada e específica ao presente caso. A legalidade destas operações também traria luz quanto à possibilidade e consentimento dos fornecedores do carvão adquirido pela fiscalizada vir a poder optar pela emissão de notas fiscais complementares, o que de certo seria capaz de sanar dúvidas em relação à base de cálculo do ICMS, fato que norteou a fiscalização em sua verificação, que entendeu ser um dos fatores para aferir a veracidade da operação, ora detectando ser a nota fiscal de saída na formação da base de cálculo para o ICMS, ora a nota fiscal de entrada. Uma vez que o fisco detectou divergência no procedimento adotado, ainda que a recorrente afirme que todo o carvão vegetal adquirido foi pago com base nas notas fiscais de entrada, e que a partir dessas entradas foram a base para efeito do que dispõe a 10.637 e a 10.833 para a formação dos créditos em sumo de PIS e COFINS, o que espera esse julgador é que a recorrente fosse mais diligente na instrução processual. Nesse passo, podendo cotejar o próprio exemplo trazido pela recorrente, no qual transcrevo. Tal nota fiscal de entrada retrata o valor de 23.043 e a nota fiscal do fornecedor no valor de 5.900. Um exemplo que eu destaquei. Ora, ao analisar o exemplo, é inegável a discrepância entre o valor da mercadoria constante na nota fiscal de venda do produtor e a nota fiscal de entrada emitida pelo próprio contribuinte, fato que foi demonstrado no TVF. E aí transcrevo esse exemplo retratado no termo de verificação. Diante o contexto apresentado, importante frisar que não se está a dizer que não seria a nota fiscal de entrada emitida na data da aquisição pelo comprador o documento hábil a comprovar a operação de compra de mercadoria,
e que este não seria o documento a embasar a sua apuração. O que se busca aferir é a exatidão da operação, o que perpassa pela comprovação dos seus efetivos pagamentos, cujo efeito prático é munir o julgador de que a recorrente goza de direito líquido e certo dos créditos pleiteados. De tudo que foi analisado nos autos, é evidente a falta de documento legal, ratificando as diferenças apuradas pelo confronto da nota fiscal de entrada e saída do fornecedor, existindo de forma a endossar o registro de custo efetivo da operação. Nesse sentido, restou consignado na decisão recorrida os requisitos estabelecidos para fins do ônus da prova que incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por fim, entendo que a recorrente não logrou êxito em retratar fielmente a consistência dos dados constantes nas notas fiscais de entrada, seja à luz do que determina a lei que dispõe o assunto, seja demonstrando os efetivos pagamentos aos fornecedores a partir do valor informado da nota fiscal de entrada, seja trazendo também rastreabilidade com uma escrituração contábil, partindo do princípio que documentos hábeis são aqueles que gozam de integridade com a operação realizada. Sigo falando sobre o ônus da prova e finalizo o voto negando provimento ao recurso voluntário. Que conselheiro Elcio, Como relator. conselheiro Pedro, Acompanho. conselheira Mara, Com relator. conselheiro Leonardo, Com o relator. conselheiro Arnaldo, Com o relator. conselheiro Laércio. O relator. Eu também, como relator, por unanimidade de votos, então, negou-se provimento ao recurso voluntário para o item 49 da pauta, o paradigma Siderúrgica União S.A., processo final 2011-21. Essa decisão se aplica aos itens 50 a 59 da pauta. Próximo item, 60, é um paradigma. A empresa é a Das Nordeste Calçados e Artigos Desportivos, relatoria do conselheiro Laércio. Os processos do lote vão dos itens 61 a 96. Presidente, trata, então, passando o relatório, né? Trata de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo, né? Por bem retratar os fatos, eu reproduzo o relatório da RJ. Mas, em suma, é o seguinte: foi deferido o pedido COFINS não cumulativo, inicialmente, por quê? Teria sido utilizado todo o crédito já, no outro débito, e também não teria sido apresentado o DCTF nem da corretificadora em relação aos pleitos da contribuinte, da corretificadora. Daí, na sua manifestação de conformidade, ela pediu o quê? Que fosse alegado a nulidade desse despacho decisório, porque ele não teve motivação e também, no mérito, não avaliou a questão ainda no preliminar, nulidade, porque não houve uma conferência manual, não observou o princípio da verdade material. Ele discorre sobre o conceito de insumo, vem falando sobre o crédito extemporâneo, e é negado provimento na DRJ, pois entendeu que houve motivação, que da DRJ, em sentido diferente que vem no CARF, entendeu que teria que ter a retificadora do DCTF e da DACOM, depois, e por isso negou o provimento, e também em relação ao conceito de insumo, já adotando o conceito do STJ, entendeu que o que foi relacionado pela contribuinte não se enquadrava na questão da essencialidade e relevância. Daí, involuntário, inconformada, ela vem rebatendo, falando que não tem necessidade do DCTF, da corretificadora, que não foi
nulidade também por questões por ausência de fundamentação, vem repisando os mesmos argumentos, né? Que não foi analisada a questão da verdade material, no mérito também falou que teve algumas despesas de reembolso, exportação, despesas de aluguel, triagem, remessa, documentos de venda, com frete de transferência e por aí vai afora. Então, eu vim transcrevendo aqui e fala da essencialidade e relevância. Então, esse é o relatório. Posso passar ao voto, presidente? Bem, presidente, em relação à preliminar, eu estou negando o provimento por quê? É um despacho eletrônico. Em relação à fundamentação, consta a fundamentação ali no despacho eletrônico, os motivos, e por isso nego o provimento. Aparentemente, a contribuinte quer aquela fundamentação mais longa, mas ali consta já a fundamentação. Então, nego o provimento em relação à verdade material, que ela vem falando também, nego o provimento, porque ainda entendo que o ônus é dela, da verdade material, porque não é auto de infração, né, de instituição. Já no mérito, eu fiz um pouco mais alongado aqui, mas também eu nego o provimento por quê? Primeiro, vem trazendo aquela questão do conceito da DCTF retificadora, se é necessário ou não. Eu digo que o CARF tem entendido que não tem necessidade, daí cito um voto do conselheiro Elcio. No entanto, sobre o mesmo contribuinte já, a conselheira Mara, os mesmos fatos, tudo igual, a conselheira Mara já proferiu 19 votos a respeito. Daí eu venho falando o quê? Que apesar de não ter necessidade da DCTF retificadora, tem necessidade do ônus probatório, né? Ou seja, cabe a contribuinte demonstrar que tem realmente o direito. Então, daqui eu cito a conselheira Mara, e eu falo que o único documento que a contribuinte traz nesse processo é um relatório próprio, em PDF, que tem mais de 800 páginas, que não diz nada com muita coisa. E também o quê? Ela vem trazendo, que, por mais que tenha o formalismo moderado no processo administrativo, tem os seus limites. Eu trago doutrina. Daí, em relação aos créditos extemporâneos, então, falo que é possível, mas desde que devidamente comprovados, né? De novo, conselheiro Elcio. Daí trago ainda falando do RESP, que para que seja concedido tem que ter demonstrado, o contribuinte tem que demonstrar a essencialidade e relevância, cito o conselheiro Márcio. E novamente reforço com o caimento da conselheira Mara, que naquele processo como neste, não foi demonstrado o direito ao crédito. Então, presidente, estou rejeitando a preliminar, porque as preliminares, a preliminar, e no mérito negando o provimento. Como eu voto, presidente? Preliminar é uma só, né? Não é então, é que ele traz na preliminar ali, que ele acaba sendo confundido com o mérito ali. Eu confesso que depois relendo, Sim. Eu posso... mas a única preliminar que ele suscita é em relação à falta de motivação, né? É uma só. A questão é se é uma ou mais. Pelo texto aqui dá a entender que são mais de uma, mas eu verifiquei, é uma só. Então, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso. Conselheiro Elcio? O Pedro pediu a palavra. Só um minutinho, por favor. Pedro. Imagina. Laércio, a DRJ já aplicou o conceito de insumo intermediário? Já traz o RESP do STJ. Já, a DRJ. E ela não deu provimento para nada? Para nada. Foi julgado improcedente. Por falta de prova, né? Por falta de prova, e na verdade, ali, em relação ao crédito extemporâneo, ela entendeu que... Ela fez meio que uma confusão, Pedro. Em relação ao crédito extemporâneo, ela entende que só poderia se tivesse
é a DCTF retificadora e outros documentos retificadores. Mas na hora que você vê que ela pula essa etapa, ela vai para o conceito de insumo, ela acaba negando o provimento por ausência de prova, ou também porque aquilo não é aplicado a ela. Eu, particularmente, estou seguindo uma outra linha, estou falando que é possível análise do crédito extemporâneo sem a DCTF retificadora, porém, para mim, não tem ônus probatório nesse processo. Sim, e os casos que você citou da Mara, foi aqui nessa turma? Não, foi na antiga turma dela. Tá. E foi unânime ou não? Foi. É porque eu estou vendo aqui, ele fala só de frete e despesas de marketing, né? Só que ele só cita, ele não explica que frete é esse, por exemplo, né? Não cita. E aquele relatório que ele traz ali de mil páginas, quase, não diz muita coisa. Porque dependendo do frete a gente não dá, né? Então, realmente... Faltou ele demonstrar, como o voto, acho que foi dado pelo Márcio, né? Faltou uma demonstração do contribuinte da aplicabilidade, esse ônus, que é o ônus dele, né? Confesso que eu fiquei um pouco na dúvida se não valeria baixar em diligência por ter sido despacho decisório eletrônico, cara. Porque as linhas contábeis ele fez correto. Você pode ver aí que ele tem os créditos, essas despesas que gerariam créditos, elas são rastreáveis, né? Ele contabilizou isso. Eu concordo contigo, Pedro, quando eu fiz essa reflexão ao elaborar o voto, mas, porém, ele não faz nenhum outro esforço para demonstrar como que ele é empregado, que diferentemente que nós verificamos nos outros processos, a gente não exige muita coisa, né? Pelo menos separar em grupos, algo semelhante. E aí o que complica para a empresa é que a DRJ já aplicou o RESP, né? Ok, Pedro? Ok. Satisfeito. O Leonardo pediu a palavra. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de fazer uma ponderação, presidente. É que no mês passado, em alguns processos que nós julgamos de relatoria da conselheira Mara, que envolvia a apropriação do crédito extemporâneo, nós decidimos pela conversão do julgamento em diligência. Pelo fato de que naqueles processos, a negativa se deu justamente pelo entendimento da delegacia da impossibilidade do aproveitamento do crédito extemporâneo, né? Então, eu penso que aqui, talvez a diligência também fosse uma medida oportuna, até pelo fato da linha desenvolvida pelo conselheiro relator, em que ele está reconhecendo a desnecessidade da apresentação da DCTF retificadora e a questão da demonstração de não utilização destes créditos extemporâneos em outros períodos, né? Então, talvez a diligência, até para testar que estes créditos não foram utilizados em outros períodos, ela fosse oportuna. Mas nesse caso, Leonardo, eu ia até citar um voto seu justamente sobre isso, mas o que ocorre? Eu acabei optando ali pelo do Elcio. A gente vai falando da questão da prova, demonstrar, né? Para mim, o processo ao todo, ele é muito pobre ao ponto de se baixar em diligência. Eu estou compreendendo de uma maneira diferente da sua, porque eu estou dizendo, não precisa desse retificador, mas eu continuo dizendo, mas não há também ônus probatório,
qualquer indício aqui. Por isso que daí eu vou nego o provimento num todo nele. São vários raciocínios que levam a esse caminho, no caso. Mas eu não estou verificando que a negativa foi por ausência de prova. Porque eu vou falando aqui, ó. O conselheiro Pedro caiu? Sim. Porque, ó, eu falo da questão do crédito extemporâneo, mas eu vou falando no parágrafo seguinte, que a verdade material também é um direito do contribuinte, ou seja, se eu não aceito a DCTF, se nós aceitamos sem DCTF retificadora, mas a gente caminha na questão da verdade material, o ônus dele tem que ser demonstrado no PAF. Aí que eu vou fazendo esse caminho, vou trilhando. Vamos ouvir a Mara, ela pediu a palavra, pode trazer. Só a questão de esclarecimento, o Laércio colocou o voto, né, que eu até lembrei dessa empresa, porque foram muitos votos. O que eu notei nos outros processos, e eu estou vendo aqui que se trata do mesmo assunto, foi uma falta de provas mesmo. Ele não traz provas do alegado. E, diferente do processo que o Leonardo está citando aí do mês passado, porque eu até aderi à resolução, né, que eu tinha feito o voto, e no final eu aderi à resolução, é porque havia uma identificação das notas fiscais, não haviam as notas fiscais no processo, mas ele traz uma planilha bem detalhada com todas as notas fiscais que foram glosadas. Então, assim, eu concordei, aderi à diligência ali, que eu vi, que eu até coloquei, que apesar da minha aplicação dos créditos extemporâneos ser diferente, eu concordava que precisava de mais esclarecimento, já que havia uma prova ali bem robusta. Nesse caso aqui, Leonardo, não tem nada. Ele não traz nada. Então, o que o Laércio colocou aí, eu estou entendendo assim, que é pela falta de prova, assim, que ele está conduzindo aí pelo negativo de provimento. Eu gostaria de manifestar, lá na manifestação de conformidade dele, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo com eco, está voltando aqui para mim. Está dando um pouquinho de eco mesmo, Elcio. Na manifestação de conformidade dele, ele trouxe uma planilha, inclusive extensíssima, são 1.700 páginas, e na planilha ele tem todos os dados. Provavelmente essa planilha foi tirada do SPED, né? Ele está chamando de balancete. Tem o número da nota fiscal, a data da emissão, a data do lançamento da nota fiscal na escrita fiscal, o número da operação, tem o CNPJ e o fornecedor identificados, e mais na frente tem informações também sobre o que se refere a essas notas fiscais. São notas de fretes, de carreto, aqui na página que eu estou é só de frete, mas tem de outras atividades também. E o que mais me chamou a atenção é que a DRJ, apesar dela falar de prova, mas ela falou de prova por quê? Porque ela analisou item por item. Crédito extemporâneo ela não dá, porque a IN proíbe. Frete entre estabelecimentos ela também não dá, porque não encaixa no conceito de insumo. E são rubricas que a gente, geralmente aqui na turma, a gente dá provimento. E aqui, nesse caso, eu acompanho o mesmo... antes quando o Leonardo se manifestou, eu também me manifestado no mesmo sentido, que aqui eu acho que seria muito bom fazer uma diligência, eu acho que se encaixa perfeitamente. Porque a DRJ, se você olhar, ela olha item por item e afasta por não ser conceito de insumo. Não por falta de prova. Ela alega falta de prova, mas assim, ele não trouxe uma prova para contestar aquela conclusão dela. Nesse sentido que eu entendi. Então, eu acho que nesse caso aqui, eu acho que seria o caso de uma diligência. Eu também acompanho a proposta do Leonardo. Mas aí que tá.
o que acontece, eu peguei até mencionei no meu relatório, tem um trecho ali, é um parágrafo só que eu falo que ela traz esse relatório, Elcio, e eu não desconheço desses documentos, mas o fato é que ela não demonstra para qual centro de custo e operação que é utilizado, para onde que é movimentado, ela só fala que é frete. Agora, a partir desse momento que a gente começar a fazer, e a turma tem caminhado nos últimos meses mesmo nesse sentido, em relação até baixar a diligência ou não, é o quê? Que pelo menos ele tem que fazer quase um desenho, um script mínimo do que é, não só simplesmente apresentar esse balanço do modo que está aqui e não argumentar. E o meu argumento, ainda eu falei para vocês, que diferente, que eu acho que a própria DRJ, ela poderia ter resolvido numa tacada só, não ter entrado item, porque ela fez uma inversão das questões, porque eu ainda compreendo que esse relatório em si não tem um condão suficiente de reconhecer esse direito ao crédito. Eu não vislumbro, porque se ele tivesse demonstrado assim, opa, foi feito daqui para lá, tudo, mas ele não se atém nem a isso. Ele devolve tudo, ele quer que a fiscalização que corra atrás, ao meu ver. E nesse caso, não é o ônus probatório, é dele. Só uma observação, Lércio. Desculpe, mas eu não posso concordar com essa tua afirmação, porque a DRJ, ela identificou que trata, por exemplo, de transferência de mercadoria entre filial. Então, não houve falha de prova. Se a própria DRJ ela coloca, em conclusão, não gera um desconto na base de cálculo as despesas com frete na transferência de mercadorias entre filiais, é porque ela entendeu que a contribuinte cumpriu o ônus probatório de demonstrar o que seria aquele crédito. Porque se a partir do momento que ela consegue fazer esse tipo de identificação, em princípio, estaria sanada essa questão. Mas aí que está. Eu não consigo fazer essa análise. Eu não consigo fazer essa análise dela. Mas a DRJ foi assertiva. Ela coloca em conclusão. Está no voto. Não gera um desconto na base de cálculo das despesas com frete na transferência de mercadorias entre filiais. Então, ela identificou o que foi a glosa. Mas aí que está. Mas eu posso ter um posicionamento totalmente diferente, tanto em relação a isso, que eu não estou identificando isso. Tanto é que nós podemos ter isso, que quando é julgado o recurso de ofício, eu posso modificar o recurso de ofício. É um exemplo bobo, banal que eu estou dando, mas, enfim. Bom, pelas manifestações, a gente já está se observando aí a necessidade de estar submetendo a questão da diligência. Paulo, só fazer uma observação assim, só para ser fiel aos fatos aqui, esse levantamento que o Elcio fez aí dessa planilha, os processos que eu analisei anteriormente não tinha essa planilha. Tá? E outra diferença também nos processos que eu analisei é que ele não aplicou o RESP. Tá? Então, esse daqui já tem a aplicação do RESP e já tem a planilha. Então, tem essa diferença entre os processos. Ok. O relator está mantendo o voto no sentido de negar provimento. Então, vamos colocar em votação a questão da diligência já suscitada inicialmente pelo Pedro, também pelo Leonardo e Elcio. Então, em regime de votação, concordando ou não com a conversão do julgamento em diligência. Elcio. Sim. Pedro. Pela diligência, de fato é melhor ver, porque parece que é rastreável, os créditos são rastreáveis, né? Aí tem a questão de ser despacho decisório eletrônico, tem a questão do RESP também, que é obrigatório, né? Então, vou pela diligência, apesar de o voto do Laércio. Mara. Deixa eu só ver uma coisa. Vocês estão me ouvindo agora? Não. Tá legal. Obrigado. Eu só estou conferindo uma coisa aqui, é que
Pela coerência, né, das decisões, conforme citado aí pelo Laércio, os votos meus anterior para essa mesma empresa, no mesmo assunto, eu neguei provimento por falta de prova, né? E, diferentemente, nesse processo aqui, já existem um início de prova, né? Como a turma tem aqui votado pelo início de prova. Agora, assim, só para fazer um contraponto também com a decisão, para mostrar que que a minha decisão aqui não tem relação com essas anteriores, né? A decisão do mês passado foi uma questão de crédito extemporâneo, que eu estava vencida, né, de 7-1, e eu, como a maioria do colegiado entendia que havia necessidade de diligência, eu, apesar de já ter meu voto pronto, eu aderi ao grupo para que fosse efetuada a diligência, que eu achei que não ia, já que a maioria do colegiado entendia que havia dúvidas, né? Mas lá era crédito extemporâneo somente, e havia um início de prova. Como esse daqui também existe um início de prova. Só que, nesse caso, não só são créditos extemporâneos, foram analisados outros tipos de créditos aqui também, né? Pelo que o Leonardo falou, que eu não tive a oportunidade de olhar detidamente, né, Leonardo? Mas você falou que tem outros tipos de crédito, né? Sim, conselheira Mara. Me parece que, além dos créditos extemporâneos, nós temos aqui reembolso de despesas na exportação, despesa de aluguel, triagem e transporte de resíduos não recicláveis e não tóxicos, que foram contraídas mediante pagamento de pessoas físicas, despesas com remessa de documentos na operação de venda e frete na transferência de mercadorias entre filiais e contribuição de iluminação pública. Mas isso nenhum desses é extemporâneo, não, né, Leonardo? Aparentemente, não. Parece estar sendo tratado de forma diversa. A minha diligência, em princípio, conselheira Mara, seria porque, como nós temos a análise do crédito extemporâneo também, para que seja quantificado isso, né? Uhum. Já que vai fazer a diligência, faz de tudo. Então, nesse caso aqui, como que eu estou vendo aqui que a maioria está entendendo pela diligência, eu vou aderir à diligência também, porque pelas razões que eu falei, tá? Porque aqui eu vejo que tem um início de prova, como detectado aí pelo conselheiro Elcio, e existem também casos aí que precisam ser analisados conforme detectado pelo conselheiro Leonardo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou aderir à diligência. Mas deixando claro que esse processo ele é diferente dos que eu havia votado anteriormente. Nesse sentido, né, de prova. Esclarecido. Maravilha. Obrigado. Conselheiro Leonardo. Bom, presidente, eu estaria propenso à conversão do julgamento em diligência para análise e quantificação em relação aos créditos extemporâneos. Eu não sei se os demais são em maior extensão. Tem também os fretes entre filiais, né? Tem os fretes entre filiais. Aí eu já sou a favor a fazer a diligência para ver todos os dispêndios. Se vai fazer, confere, traz tudo para a gente, né? Tu julga depois. Arnaldo. Eu vou pedir um minuto mais, senhor presidente. Sim. E só uma observação aqui, presidente, dentro da matéria, pode ser? Rápido. Eu tenho um caso, olha que interessante, a gente baixou em diligência, até para esse mês aqui. E a gente determinou que o contribuinte explicasse o seu processo produtivo e tal, né? Aí ele só respondeu assim, olha,
eu já juntei o laudo em folhas tais, eu estou reanexando aí para vocês. E aí a fiscalização fez um relatório fiscal, obviamente não reconhecendo algumas coisas, né? E na manifestação final dele, ele falou, não, eu discordo disso e disso, né? Então você vê que, mesmo às vezes, oportunizando a busca da verdade material, o contribuinte não discorre, né, sobre o crédito dele da forma como deveria, né, que é o que o Laércio sentiu falta aí nesse caso, né? Então, viu, Laércio, eu acho que mesmo depois da diligência, pode ser que ele tenha o mesmo modo aí, né? Pode ser que ele siga essa mesma linha. E se isso acontecer, aí realmente, por mais que baixe em diligência, não quer dizer que o crédito vai ser reconhecido, entendeu? É triste, né, Pedro, quando a gente busca verdade material, mas o próprio contribuinte interessado não está interessado nisso, né? Não aproveita, né? É. Senhores, eu vou parar de olhar porque eu não tenho condições de analisar todos os documentos aqui agora, mas eu não fiquei muito convencido também. Eu tenho a impressão que falta elementos probatórios mesmo, porque apesar da DJ citar todos aqueles insumos que o Leonardo listou ali, a DJ buscou isso da planilha apresentada, né? Eu não encontrei isso expressamente debatido na manifestação de inconformidade nem no recurso voluntário. Ou seja, parece que a gente está nesse processo fazendo um esforço probatório que a própria recorrente não fez. Eu tô com a sensação que a gente está tentando buscar uma prova que a recorrente não logrou fazer. Eu estou bem desconfortável em baixar em diligência e daqui a pouco a gente está adotando um papel que não é nosso e está poupando o contribuinte de exercer o seu direito, ou pelo menos de buscar o seu direito pela via que ele deve buscar, né? Eu vou votar contra a diligência, tá? Okay. Márcio. Situação delicada, mas a gente tem que separar aqui, né? Porque geralmente, quando a gente está debruçado aí sobre crédito extemporâneo, né, não tem nem apreciação de prova, simplesmente é o crédito temporâneo que prevalece, né? E em paralelo a isso, ainda tem a questão do processo estar maduro, já com relação ao que fora decidido pelo RESP ou não. Nesse caso aqui, né, a gente já tem a apreciação da DRJ com o RESP, né, já com o conceito de insumo, né, com um conceito contemporâneo de insumo. Eu também me inclino a não acompanhar a divergência nesse caso. Ok. Eu também me rendo aí às considerações e ensejam a realização de diligência. Então, no caso, pela conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizado... Desculpa, presidente, eu fui contra a diligência, tá? Sim. Não, ok. Então, no sentido de oportunizar o contribuinte, a princípio, para que a delegacia de origem analise aquilo que já se consta nos autos e seja podendo ser complementado com intimação ao contribuinte e de praxe, a elaboração de relatório e análise pelo contribuinte. Então, aí restou vencido na conversão do julgamento em diligência o relator, o conselheiro Arnaldo e o conselheiro Márcio.
Pergunto, alguém se prontifique a fazer esse voto vencedor? Preferencialmente, os primeiros a se manifestarem. Você quer fazer, Elcio? Sim. Eu posso fazer. Daí eu só esclarecendo que eu estaria limitando a diligência daí a apuração e quantificação do crédito extemporâneo, né? E a do frete entre estabelecimentos. Não, Toledo. Pelo que eu entendi, a gente votou para rever de forma geral. Mas é que eu acho que é daí, Pedro, nós vamos tá entrando em interpretação da DRJ, né? Porque ela aplicou o RESP e ela entendeu que na interpretação dela, em alguns gastos, não se aplicaria o RESP. Mas eu entendi. Marketing. A gente não limitou a diligência na votação. Eu sou a favor da limitação no seguinte sentido, no sentido de que já afirmar na diligência que o crédito extemporâneo e o transporte de filiais, a nossa turma reconhece. Então, na realização da diligência, ele vai ter que reconhecer isso. Ele não pode fugir dessa questão. E os demais, ele reanalisar com base na jurisprudência atual, né? Porque a DRJ fez uma interpretação, mas eu não concordo com aquela interpretação da DRJ. Não é no sentido amplo, Pedro. No sentido amplo, ele se aplica àquelas questões em que a DRJ, ou a unidade de origem, ela desprezou o RESP. Não é o caso. Então, aí eu também concordo que estaria sendo delimitado nos termos aí, composição aí, o conselheiro Leonardo e Elcio se manifestaram. Não, presidente, mas a manifestação do Elcio agora, o Elcio me corrige, na verdade seria um pouco mais extensiva que a proposta do Leonardo Toledo. Não, mas aí o Leonardo fazendo a redação, ele pode estar contemplando também, porque já consta do processo, consta da análise da DRJ aquilo que... Eu não entendi qual foi a proposta do conselheiro Elcio. Não, assim, a proposta minha é no sentido de análise ampla, mas já definindo que as duas questões que o Leonardo levantou aí, que o extemporâneo e o frete entre filiais, a gente reconhece o direito. Então, quer dizer, na avaliação desses dois itens, a fiscalização não vai falar, vai poder falar, não concordo. Ela tem que reconhecer. E quanto aos demais itens, ela refazer a análise. Agora, só que eu acho que essa questão que o Leonardo falou aí também, eu estava pensando aqui agora, como a DRJ definiu, eu acho que a definição da DRJ vincula a parte lá, a não ser que a gente altere, né? Aí teria que ser um voto bem mais amplo, né? Sim, mas aí... Eu não estou concordando com essa proposta do Elcio, não. Você sabe por quê? Porque resolução não é para a gente dar decisão. Então, a resolução é para poder apurar. Quem vai decidir é quando voltar. Então, apure-se os créditos temporâneos, apure-se o frete, apure-se os valores. E quando voltar, que a gente vai decidir. Mas aí, nesse caso, eu acho que nem precisaria da diligência, então, porque eles já estão apurados. Porque o contribuinte lá trouxe tudo identificado lá e a DRJ não deu porque considerou que não era insumo, aplicando o RESP. Ela considerou que aí nem precisaria de diligência. Eu acho que a gente já poderia dar para passear o provimento para reconhecer o crédito em relação ao transporte entre filiais e os extemporâneos, e pronto. Só tem uma questão. Eu já tinha proclamado o resultado pela diligência. Só estamos aí na fase de designação do redator do voto vencedor pela conversão, e aí houve só essa questão suscitada. Aí eu concordo. Bom, vamos lá. Quem concorda com os termos da diligência proposto pelo Leonardo?
Presidente, deixa eu só fazer uma... que eu queria falar faz tempo aqui, quando começou a discussão, é o seguinte, durante a votação, a gente não limitou a diligência, até comentei, a Mara também, acho que comentou, que ela seria aberta para ver os dispêndios todos, de acordo com o RESP, né? Então, a princípio, apesar de não ter sido bem discutido, ela foi votada nesse sentido, sem limitação. Mas já que está aberta a discussão novamente, né, para definir os termos da diligência, eu gostaria que vocês refletissem só o seguinte: é despacho decisório eletrônico para insumos, e a gente tem um RESP. Então, os autos não estão maduros nessa questão dos dispêndios, até porque, vou dar um exemplo, os créditos extemporâneos podem ser que existam alguns dispêndios extemporâneos em todas as linhas contábeis que geraram crédito. E isso não foi apurado. Isso, concordo. Então, a glosa em si, ela é ilíquida, né? Ela, para fins do nosso voto, de acordo com o RESP, né? Então, por mais que a DRJ tenha mencionado o RESP, ela não fez a apuração, né, nos modos que a fiscalização faz hoje em dia, porque ela já está bem madura para fazer isso aí, né, que tem a nota SEIO, tal. Então, enfim, eu estou tranquilo de fazer uma diligência, não seria, genérica, não é assim também, que a turma está mudando isso, né? Mas, assim, para reapurar, de acordo com o RESP, nota SEI, falando que tem créditos extemporâneos também, mas daí fica a critério de cada um. Eu também, pontos específicos em que carece essa análise, né? Inclusive aqueles que o Elcio falou, ainda que não se imponha como determinação... É só apurar, só apurar. Assim decide a turma, não, se apurar. Eu também concordo com o Pedro. Eu entendi que a gente estava votando uma diligência completa, não era só para determinados itens, não. Na verdade, a gente não tinha delimitado o escopo. Conforme foram feitas as manifestações, concordo que houve no sentido de, especificamente, alguns itens, mas também no sentido geral. Mas nós não, na discussão, não delimitamos. Agora, sim, é o que estaremos fazendo, né? Eu tenho uma dúvida daí, presidente. Como nós fomos vencidos, nós participamos da delimitação ou não, os vencidos? Podem contribuir, ué. Ora, porque eu não vou... Bom, eu não estou vendo ainda, eu quero chegar a um consenso sem precisar submeter uma nova votação. Aí a gente vai se prolongar. Minha intenção estar ponderando aí o que de fato é necessário, ainda que não se delimite muito especificamente em algumas matérias, mas sempre, claro, em função, levando em conta aquilo que o Pedro falou. Foi um despacho decisório? Foi. Mas houve um abandono por completo à nota SEI, ao RESP? Entendo que não. É isso, eu acho que é nesse sentido. Então, presidente... A palavra é Elcio e Márcio. Então, rapidamente, aqui, o que eu não sei... Então, eu não sei se esse tempo aqui que a gente está levantando essas considerações, o conselheiro Leonardo teve oportunidade de ter convicção que realmente algumas rúbricas não estão sob o crédito extemporâneo, ou pode ser que, como o conselheiro Pedro falou, a minha impressão é que se a gente vai por esse caminho da diligência, né, que seja realmente abraçado nessa questão da extemporaneidade, porque realmente pode ter período, pode estar alcançando várias rúbricas, e a gente aqui, limitando uma ou outra,
essas mesmas rubricas podem estar também sobre essa questão do crédito extemporâneo, que é o grande cerne da questão aqui, né? É o que a gente realmente afasta aqui, que certamente o conselheiro Laércio também afastaria, só que ele não o fez, né, por acreditar que não estava, as provas não eram condizentes, sabendo o relator que realmente o processo foi instruído já com o RESP, né? Então, a minha percepção é a mesma do conselheiro Pedro, da conselheira Mara ali, de fazer uma coisa mais ampla, sem pensar. Porque se a gente for pensar, aí eu vou concordar com o conselheiro Elcio, aí a gente tinha que votar. Só uma questão. A minha proposta é mais ampla e com base o contribuinte está chamando de balancete. A planilha que ele apresentou tem todas as informações, tem o número da nota fiscal, o valor, a data, tem a descrição do que está sendo comprado. A partir dessa planilha que o contribuinte, a fiscalização vai efetuar a análise. Aí ele vai falar, isso aqui eu não dei por isso, isso aqui eu não dei. Aí a gente vai poder votar aqui. Sim, eu acho porque aí quando voltar, a gente vai saber exatamente o que foi afastado pela extemporaneidade, né, e o que restou. E aí o que restou, a gente vai apreciar conforme a gente já vem votando. Perfeito, acho que é isso aí. Não pode ser só afastado pela extemporaneidade, não. Tem que saber também. É extemporâneo e é insumo, né? Sim, mas a princípio, se já foi julgado, o processo já foi instruído com um novo conceito, né, o que eu estou imaginando é que foi glosado pela extemporaneidade. A questão do insumo foi vencida. Mas assim, eu faria um adendo até pela fala inicial, antes da votação do Pedro, pedir até, inclusive, o próprio contribuinte apresentar como que é? Me fugiu agora a expressão. Com que é empregado isso. A gente já fez algumas vezes, né? Depois para mandar para a DRJ, para a unidade de origem. Não sei. Pode ser um do item, né? Que ele detalhe, né, o seu processo produtivo, né? Como esses insumos são, principalmente aqueles que aí ele não precisa fazer esse em frete entre estabelecimento, né? Que é uma coisa muito óbvia, mas há outras rúbricas que o Leonardo mencionou aí seria bom. Elcio ainda vai se manifestar ou não? Está com a mão levantada? Eu continuo com a mão levantada? Não, eu já baixei. Ah, tá. Pessoal, bom, então é o seguinte, não vamos ainda, não vamos perder mais tempo aí na discussão a respeito da diligência. Fica designado o Leonardo. Leonardo, depois submete à turma aí os termos da diligência, e aí, com opinião conjunta aí dos demais, a gente fecha essa questão. Mas a diligência é no sentido de, tratando-se de um despacho eletrônico, que então há necessidade de que a unidade de origem faça análise, porque a análise que a DRJ fez, ela foi já suplantando aquilo que não foi feito por se tratar de um despacho eletrônico, né? Então, conversão do julgamento em diligência por maioria de votos. Deixa eu anotar aqui. Conversão em diligência por maioria de votos. Vencidos: relator, Arnaldo e Márcio. Designado Leonardo. Esse é o item 60 da pauta, ele é paradigma, se aplica ao 61 a 96. Laércio, 97 é igual. Igual. Mesmo apoio. 97 é paradigma.
os itens, o lote, do 98 a 131. O 132 também. Tem mais divergência, presidente, até porque lealdade processual, são processos menores instruídos, tá? Por exemplo, esse 132 não tem a questão não foi tratada a questão do prédio, mas tem a questão da extemporaneidade, e eu estou seguindo a mesma linha em negar provimento por ausência de provas, né? Mas ele traz um balancete aqui, um balancete, daí eu não sei como que a turma vai aceitar isso. Laércio, então, vamos fazer uma pausa. Vocês não estão me ouvindo? Agora eu estou. Precisa ser um pouco diferente, seria possível uma pausa até para eu... Então, é o que eu ia falar. Nós vamos deixar esse... Já até me perdi, qual é o item agora? É o 132. Seria o 132. 132 a gente volta após esse intervalo aí de 10 minutos. Por favor, apoio, Patrícia, interrompa.